bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha entrevista no consulado, sobre a minha entrevista com a agência que eu escolhi para fazer o meu intercâmbio de au pair e também sobre a minha entrevista com a minha família pelo Skype. Tudo isso para poder tirar de você essa angústia do coração por ter que passar por esses momentos, né? Essas 3 etapas tensas, né? Da sua vida que você vai enfrentar aí antes do intercâmbio de au pair, que já digo de antemão que não vai ser tão tenso assim, ok? Para começar, eu não posso deixar de trazer o background de toda essa história do porquê que eu, resolvi ser au pair. Eu vou gravar um vídeo maior falando sobre isso, melhor, com mais informações, mas basicamente eu escolhi ser au pair porque eu tava sem uma segunda opção na vida. Brincadeira. Porque eu queria aprender inglês, eu queria viver essa experiência, eu tinha pessoas próximas a mim que estavam já vivendo aqui e eu vi que era possível. E aí eu comecei a pesquisar as agências que poderia fazer o intercâmbio e uma amiga minha, ela me indicou a Cultural Care. Eu não tive nenhum problema e eu vou explicar pra vocês. Também vou falar uma coisa legal, porque eu entrei hoje no site da Cultural Care pra ver se tinha mudado alguma coisa desde a época que eu fiz. E eu vi uma coisa muito bacana que eu vou segurar. Eu vou dizer primeiro como é que foi meu processo e vou te dar essa informação no final. Eu dei entrada no processo no dia 14 de janeiro de 2017. Eu sou do Rio de Janeiro e eu fiz a minha entrevista com a empresa em São Paulo, porque a menina, eu lembro que na época quando eu fiz contato, a menina que fazia a entrevista, ela tava de férias e eu não queria esperar e acabou que eu fiz lá em São Paulo mesmo. Mas antes disso, o que eu tive que fazer foi, eu entrei no site da Cultural Care, eu li como é que funcionava, eu já sabia, na verdade, como é que funcionava o intercâmbio, mas eu fui ver como é que era a proposta da empresa e gostei. Eu liguei pra eles, na verdade, eu entrei no site, preenchi o formulário e tudo mais, e aí uma pessoa me ligou. Ela começou a perguntar algumas coisas da minha vida, e ela fez umas 3 perguntinhas em inglês. Ela perguntou o que eu fazia da minha vida, eu era boa motorista, se eu tinha carteira de motorista, o que eu queria do meu futuro. E eu fiquei tipo assim, caraca. Cara, eu lembro que foi um show de remix do caramba, que eu comecei... Eu não tava preparada pra responder aquelas perguntas ali. Ela perguntou e eu fiquei tipo... Naquele momento, ela deu uma testadinha no meu inglês e ela deve ter falado, tadinha. Marquei a minha entrevista e fui. Saí da minha cidade, uma cidade com uma rodoviária pacata, assim, né? Poucas pessoas e tal. Fui para lá em São Paulo. Quem já foi pra São Paulo de ônibus sabe o que eu tô falando. Eu cheguei lá e falei, caraca. Beleza, cheguei no escritório e aí eu tava esperando pra fazer a entrevista. Eu vi várias pessoas entrando e foi bacana porque até então eu só conhecia pessoas de modo online, né? Eu entrava no Facebook e via que tinha pessoas interessadas em fazer o intercâmbio também. Mas ali, sentada, eu vi que tinha várias pessoas com as mesmas dúvidas que eu, né? Pessoas entrando e saindo, esperando pra serem atendidas. Passou um tempo, uma moça me chamou super simpática, começou a perguntar sobre a minha vida, me levou pra uma salinha, só eu e ela, e fez umas perguntas sobre a minha rotina, sobre o meu futuro, sobre a minha profissão, tudo em português. De repente, ela, pum, mudou pra inglês. Eu tava respondendo ela, mas eu tava respondendo ela de uma forma tranquila. Isso por quê? Isso é até uma dica pra vocês. Quando eu decidi fazer a entrevista, eu entrei no grupão do Facebook das au pairs e eu digitei lá possíveis perguntas no dia da entrevista da agência. E eu vi lá que tinha um PDF, até vou disponibilizar algumas perguntas aqui embaixo pra vocês poderem memorizando, guardando, porque assim, eu já sabendo o que ela poderia perguntar, eu chamei o meu melhor amigo, que é muito bom em inglês, e ele ficou indo na minha casa quase uma semana me perguntando essas coisas. E foi muito legal, porque ele, muito sagaz, começava a perguntar a mesma coisa de vários sentidos. E isso me criou uma questão, nossa, eu tenho que saber como responder das mais diversas formas. E foi assim que aconteceu. Eu cheguei na entrevista, claro que eu estava nervosa, porque era uma coisa importante, mas eu tava conseguindo responder, então a conversa fluiu. Passou, conversei, aí ela deixou a sala, e eu lembro que foi engraçado, porque eu tava sentada de frente com o elevador, e ela saiu. E aí ela me deu um formulário pra eu preencher em inglês. Aí eu peguei assim, aí tinha umas palavras que eu não tava entendendo. Aí eu puxei meu celular assim, comecei a traduzir e copiar. Eu fiquei muito feliz por ela ter saído. Imagina só, ela estando na sala e eu tipo...
Foi basicamente isso. Respondi essas perguntas, a minha entrevista foi num sábado, passei o final de semana na casa da minha prima, que foi uma maravilhosa, que super me recebeu. Inclusive, hoje é aniversário dela, parabéns, Débora! E aí, quando foi na quarta-feira, eu tava trabalhando, tava no escritório, eu recebi um e-mail da Cultural Care falando que eu tinha sido aprovada. E é aí que a tensão toda começou. Aí eu tive que correr atrás da documentação que eles estavam pedindo, que eles mandaram um e-mail com vários PDFs, e aí eu tive que buscar referência, tive que marcar médico, eu tive que puxar o meu histórico criminoso pra ver, tipo, que eu não tinha sido presa. Enfim, comecei a correr atrás das coisas. Tive um prazo de 1 semana e pouquinho pra mandar o meu application pra Cultural Care corrigir, pra eu ficar online. Então, assim, o meu processo durou uns 15 dias, porque no dia 1º de fevereiro de 2017 eu já estava online. Então, assim, sobre a entrevista com a agência, o que você precisa saber? Que você vai responder perguntas do tipo: se a criança se acidentar, o que você faria? Se você precisar ligar para emergência, se a criança engasgar, para qual número você liga? A entrevista é pra pessoa te conhecer, pra pessoa ver que você tem sanidade mental pra cuidar de uma criança, pra ver como que você é, o que você pensa, porque assim, igual a gente faz dinâmica de grupo quando a gente quer entrar pra uma empresa, e aí tem pessoas avaliando o jeito que você senta, o jeito que você fala com as outras pessoas, o jeito que você se posiciona suas ideias. É basicamente isso, é uma avaliação sobre você, ok? Então não fica nervoso, estuda antes. Eu vou, como eu disse, disponibilizar algumas perguntas aqui pra você poder estudar. Inclusive, tá em algum lugar aqui, eu trouxe aqui pros Estados Unidos, eu tenho um caderninho, gente. Compra um caderno. Assim, você decidiu passar au pair hoje? Compra um caderno e começa todo dia a estudar inglês. Claro que você não vai conseguir fazer isso todos os dias, porque você tem outras atividades, mas você tem que começar a criar o hábito. Daqui a pouco você tá aí meia hora por dia estudando e, enfim, vai dar tudo certo. Bom, você assistiu tudo isso para saber o que eu tinha pra falar no final. O que eu tinha pra falar no final era que eu entrei no site da Cultural Care e tem lá uma informação que quem preencher o application, tiver tudo certo, vai ter 50% de desconto no programa. Então, assim, o programa que tá saindo a quase R$4.000 vai sair por 1.900 e alguma coisa. Então, gente, tem uma oportunidade aí, eu não tô ganhando nada pra falar isso, porque realmente eu vi que tá fazendo essa promoção e achei legal compartilhar com vocês, porque quando eu vi, eu paguei o valor cheio, né? Então, assim, coisa boa, é bom a gente compartilhar, ok? O segundo passo, depois que você faz a sua entrevista com a agência, você manda o seu application, fica online, você entra em contato com a família, né? Na verdade, a família entra em contato com você, seu application fica disponível para que outras famílias te vejam. E, gente, na minha época, assim, nossa, 2002, quando eu fiz, uma família por vez poderia visitar o seu perfil. Agora, se eu não me engano, tem mais famílias que podem visitar o perfil, porque eu vi um perfil de uma amiga minha que tava em rematch, ela tinha 3 famílias no perfil dela. E eu falei assim, nossa, na minha época era assim, uma família entrava, e aí a família às vezes não, você mandava e-mail que você não tava interessado nela, às vezes a família não saía do seu perfil, ela ficava lá te prendendo, porque aí você não ficava disponível para outras pessoas poderem te ver. Porque assim, você pode conversar com mais gente ao mesmo tempo. E aí, a família te escolhendo, você parte pro quê? Parte para entrevista no Skype. Eu já falei disso em outros vídeos meus. A entrevista de Skype nada mais é do que uma entrevista de emprego. Então, por exemplo, quando a família entrar no seu perfil, às vezes ela vai te mandar um e-mail, vai tirar algumas dúvidas, você manda um outro e-mail para tirar as dúvidas que você vai também ler o perfil dela. Então, assim, a hora que vocês marcarem a entrevista de Skype, vai ser para alinhar ali, para vocês tirarem as dúvidas. Então, estude o application da família. Pode ter situações que a sua família vai precisar de que você faça alguma coisa e que eles não vão explicar de forma muito clara no application. E a entrevista do Skype nada mais é do que um acerto de contas ali, né? Um acerto de informações, um encontro de informações, essa que é a palavra, para você poder tirar as suas dúvidas. Então, estude o application com a família. As dicas que eu dou para vocês fazerem uma boa entrevista de Skype é o que eu já falei. Estudar o application da família e também saber se posicionar. Por exemplo, chegar pra família e falar, olha, o meu interesse de ir pros Estados Unidos é pra aprender inglês, porque eu quero fazer uma pós, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer alguma coisa. Porque assim, todas as famílias enxergam a au pair como uma pessoa que quer crescer na vida. Algumas famílias vão enxergar a au pair como uma pessoa que quer trabalhar na casa deles pra ficar viajando, entendeu? Então saiba se posicionar. Assim como você se posiciona quando você vai fazer uma entrevista de emprego, né, aí no Brasil, aqui nada mais é também do que uma entrevista de emprego. Você não tem que ceder
tudo pra host family, por exemplo, aceitar tudo que eles estão botando, só porque você quer vir morar aqui nos Estados Unidos, quer morar com eles. Cara, a questão não é essa, não faz isso com você, tipo, se você já começar assim, vai dar tudo errado. E eles vão sentir que o que eles proporem pra você, você vai aceitar. Então não precisa ser dessa forma, ok? Que seja uma conversa sadia, seja uma conversa em que as duas pessoas, os dois lados se entendam pra que vocês encontrem o meio termo pros dois. E se você não encontrar, se aquela família não for pra você, tá tudo bem, gente. Tem família precisando de au pair o tempo todo. Porque assim, tem menina que vem, não dá certo com a família, vai pra outra. Então assim, tem uma rotatividade muito grande. Então não fica nervoso, não fecha o match com a sua primeira família, a não ser que essa família, tipo, seja muito boa e ela corresponda a todos os seus interesses, ok? Uma outra dica também é que assim, se você não se sente confortável com o inglês, chama alguém, chama um amigo, marca aula particular com alguém, começa a perguntar pra você mesmo o que eles poderiam te perguntar. Começa a responder, sabe? Responde pro espelho, enfim. Que caso eles digam uma palavra que você não saiba, mesmo que você não entenda aquela palavra, você consiga entender o sentido da frase. Pra isso, eu indico que você tenha um inglês básico. E assim, pode ser que a família fale coisas importantes, por exemplo, a criança ela tem um déficit de atenção, ela toma um remédio controlado, alguma coisa assim, e tipo, você tá lá, concordo, vou fazer tudo por vocês e tal. Às vezes você concorda com alguma coisa que você não tá entendendo e quando você chega aqui você fala, caraca, eles me falaram isso, só que eles falaram e você que não entendeu. Entendeu? Uma coisa muito importante que eu acho que vocês devam fazer é conversarem coisas importantes pela entrevista do Skype, por exemplo, eu vou ter carro todo final de semana, a família vai, você vai poder dirigir nosso carro todo final de semana. Manda um e-mail depois falando, olha, conforme a gente conversou, só pra tipo, make sure que eu entendi. Eu vou ter carro todo final de semana? Como é que vai funcionar essa questão? Porque assim, gente, o que tá documentado, tá documentado. O que tá falado, o vento leva. Então assim, pra pessoa virar pra você depois e falar assim, a gente falou isso? Não custa, isso acontece. Tudo que você puder documentar, você documenta. Isso vale até pra depois, entendeu? Por exemplo, quando você já estiver aqui com a família, cria um grupo no WhatsApp, que seja o pai, a mãe, você, e que tipo assim, mesmo que eles falem coisas importantes que você entendeu, manda uma mensagem falando assim, just make sure, você precisa que eu pegue a criança 5 horas na escola? Porque assim, do mesmo jeito que você tem coisas na sua cabeça, coisas acontecendo às vezes no Brasil e aqui, você fica com a cabeça cheia, eles também têm. Então assim, pode ser que tem algumas situações que eles vão dizer que eles não disseram alguma coisa. Disser que eu falei? Eles vão dizer que eles não disseram alguma coisa. Eu acho que quanto mais você puder se proteger, melhor pra você, ok? E a terceira coisa é a entrevista no consulado. Depois que você conversou com a família, você fechou o match com eles, você vai receber todas as informações da agência, todos os passo a passo, algumas dicas pra você fazer a sua entrevista no consulado. E aí, muitas pessoas ficam, caraca, entrevista no consulado. E cara, não precisa ter esse medo. A entrevista, ela é parte em português e parte em inglês, mas você já vai estar treinado pra isso, porque você já fez a entrevista na agência, parte em português, parte em inglês, você já conversou com a família em inglês, e no consulado eles vão perguntar coisas normais. Tive que entrar no site do consulado, preencher o meu DS 160, pagar pelo meu visto, e eu marquei a minha entrevista. Fui numa manhã, primeiro eu tirei as fotos lá no CASV, e depois eu fui fazer a minha entrevista no consulado. Levei toda a documentação, e nada mais é que o formulário 160 impresso, a taxa SEVES, DS que você recebe por correio. A agência te manda isso quando você fecha o match, porque no DS tem o endereço da família que você vai morar e o passaporte. Você vai levar esses documentos. Se a agência pedir pra você levar mais coisas, você vai levar. Eu levei na época comprovante que eu tinha completado a faculdade. Nossa, eu levei tanta coisa, gente, eu nem lembro agora, mas eu fui com uma pasta cheia de documento. Cheguei lá, tava com a minha mãe, ela não pôde entrar comigo, então nesse momento você vai entrar sozinho, né, porque só a pessoa que tá fazendo, que tem alguma coisa pra fazer dentro do consulado, entra até pra não tumultuar. Você não pode entrar com o seu aparelho telefônico lá, você não pode entrar com nenhum eletrônico. Então, assim, é importante que você vá com alguém, porque essa pessoa pode guardar o seu aparelho. Mas eu vi gente que não sabia disso. Mas lá, eu fiz a minha entrevista no consulado no Rio, tem umas pessoas que cobram R$10, que elas ficam com um avental cheio de negócio, guardando o celular. E tem também uma cabinezinha assim que você coloca o celular ali. Enfim,
Dentro do consulado, né, na hora que chegar a sua hora, eles vão te chamar. E aí, cara, fica tranquilo. No meu caso, a pessoa perguntou o meu nome, o que eu tava vindo fazer nos Estados Unidos. Eu falei que eu tava vindo ser au pair. E aí, quando eu falei isso, ela já começou a conversar comigo em inglês e perguntou com quantas crianças eu ia trabalhar, quais as idades, se eu tava feliz com isso e o que eu pretendia fazer quando eu voltasse pro Brasil. Tenha isso em mente, gente, isso é mais uma dica. Nunca, em hipótese alguma, fale que você vai ficar aqui nos Estados Unidos. Embora isso seja o seu desejo, embora você queira muito vir pra cá pra morar aqui, não fala isso na hora da sua entrevista, porque as chances do seu visto ser negado são muito grandes. Passado isso, pronto, o meu visto foi aprovado. Em menos de uma semana, eu marquei o agendamento, botei pro meu pai buscar pra mim e peguei o meu visto. Acabou. Todo esse processo, tudo que eu expliquei pra vocês das entrevistas, foi tranquilo. Agora, né? Fácil falar. Fácil falar agora que você já tá morando aí, né, linda? Mas assim, o que eu quero compartilhar com vocês é que se vocês estiverem preparados, por mais que vocês estejam com medo, vai ser mais tranquilo porque vocês já vão entender o que tá se passando. O negócio é, tipo, ai, quero ser au pair, ai, lá nos Estados Unidos eu aprendo inglês e, ai, Deus que me livre. Olha, não é bem assim, porque você vai precisar saber pelo menos um pouco pra você se virar e passar por todos esses processos, ok? Até quando você chega aqui nos Estados Unidos mesmo, passa pela imigração, você responde novas perguntas, na verdade não novas, né? Você responde as mesmas perguntas para novas pessoas. Enfim, depois você tem que saber onde está sua mala e tem que saber cadê o pessoal da agência. Então assim, saiba pelo menos o básico para você, né, não se perder. É basicamente isso, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, espero que vocês não fiquem tão aflitos, pessoas que estão no processo. É tenso mesmo, quando eu conversei com a minha família eu ficava gaguejando e tudo mais, mas basicamente respondendo as perguntas que vocês me mandam no Instagram, foi isso que aconteceu comigo, ok? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima!